Reforma Protestante foi um movimento importante dentro do cristianismo ocidental na Europa do século XVI, que representou um desafio religioso e político para a Igreja Católica e, em particular, para a autoridade papal, decorrente do que foi percebido como erros, abusos, discrepâncias pela Igreja Católica. A Reforma ela foi o início do protestantismo e a separação dessa facção da Igreja Católica Apostólica Romana. Entre os diversos motivos que a gente pode dizer que foram o estopim para a Reforma Protestante, a gente pode citar alguns. Por exemplo, o surgimento do nacionalismo, que levou ao descontentamento de vários governantes com a intromissão da Sé Romana em seus territórios. Também teve a prática da simonia. O que é a simonia? É a venda de bênçãos espirituais e de cargos religiosos, sendo o caso mais escandaloso o da venda de indulgências, da qual nós já falaremos quando a gente for avançar um pouquinho na nossa aula. Também tinha o problema do nepotismo, que era escancarado, ou seja, vários papas e dignatários da Igreja Romana, eles nomeavam parentes para cargos de importância dentro da hierarquia eclesiástica. Houve também o impacto do humanismo, com o resgate do pensamento da antiguidade clássica, em contraponto à teologia escolástica, aos métodos escolásticos das universidades medievais, centrados no treino estrito de profissionais como médicos, juristas e teólogos, a partir de manuais aprovados pela escolástica, os humanistas contrapuseram com uma proposta de educação que focasse no desenvolvimento universal das capacidades humanas. Também a gente pode enumerar as diversas crises do papado que acabaram corroendo a própria imagem da santidade do cargo e da legitimidade da sua liderança diante dos fiéis, além das consequentes guerras entre as facções eclesiásticas que apoiavam um ou outro pretendente a papa. Por fim, uma preocupação generalizada com a corrupção na Igreja, que foi denunciado por figuras intelectuais de peso, como John Wycliffe, da Universidade de Oxford, e Jan Hus, da Universidade de Chartres, em Praga, ambos considerados antecessores de Martinho Lutero. Desde o século XI, ocorreram vários movimentos que apontavam para uma necessidade de mudança da Igreja Romana. Um retorno à vivência da espiritualidade em contraposição aos abusos notados por todos os fiéis. Rapidamente, nós vamos falar dos principais, começando por um movimento conhecido como catarismo, que nós já falamos na aula sobre a Idade Média e sobre a Inquisição. No sul da França, na região de Languedoc-Roussillon, então conhecida como Occitânia, se difundiu uma verdadeira igreja autônoma, organizando dioceses que se inspirava nos credos de uma antiga seita cristã do século II, o gnosticismo. Eles se autodenominavam de cátaros, que vem do grego cátaros, puros. Os cátaros, tal como os antigos gnósticos, acreditavam que Jesus nunca fora um verdadeiro homem, de carne e sangue, mas sim um anjo, uma criatura espiritual vinda à Terra para ensinar aos homens o caminho da salvação. O mundo e a carne dos homens, para eles, seria a criação de um anjo malvado, de um deus mau, um demiurgo, que quis aprisionar as almas dentro de um pesado fardo material, cheio de vícios e pecados. O corpo era esse fardo. E aí, Cristo, como mensageiro de Deus, não podia ter tido um corpo real, porque ele era privado do pecado. Portanto, segundo os cátaros, ele nunca sofrera a paixão, a questão daquela morte na cruz e dos maus tratos, e nem morreu. Os cátaros, eles se reuniam ao redor de grupos de ascetas, chamados de perfeitos, que realmente procuravam viver segundo as ideias de pobreza evangélica, praticando a castidade absoluta e longos jejuns para mortificar a carne. Eles se dedicavam inteiramente às prédicas, aos ensinamentos e ao aconselhamento espiritual dos fiéis.
Quando um cátaro desejava se consagrar ao serviço de Deus, ele fazia votos muito rígidos que sintetizavam no consolamentum, o único sacramento que era reconhecido por eles. Os cátaros, com efeito, não praticavam o batismo, a comunhão, nem os demais sacramentos, inclusive o matrimônio. Muitos grandes feudatários do sul da França se aproveitaram do catarismo para se libertar da obediência ao rei Filipe II e aos bispos. Os bispos romanos da região também aproveitaram para se libertarem da autoridade do Papa e assim se tornando autônomos. Percebendo a perda de espaço na região e com medo que a heresia se espalhasse por outros locais da Europa, a Igreja Romana decidiu então intervir antes que a situação fugisse completamente do controle, e que já estava acontecendo em alguns lugares. A crise veio em 1209, quando o enviado do Papa, por motivos vários, ele foi assassinado. Furioso, o Papa de então, Inocêncio III, teria exclamado: "Vamos exterminar esses súditos de Satanás." Assim, ele organizou uma verdadeira cruzada, a primeira a atuar em território europeu, e desencadeou uma vasta operação militar contra o movimento cátaro. Durante 20 anos, a cruzada, começada na cidade de Béziers, que resultou no massacre de 20 mil pessoas. Os cruzados trataram depois do sul da França a ferro e fogo, principalmente o barão Simão de Montfort, que era o comandante, e apesar do avanço e conquistas, o catarismo ainda resistiu. Em 1226 foi lançada uma segunda cruzada sob o comando do rei Luís VIII. A Inquisição, por também, cumprindo a sua parte, arregaçou as mangas e se instalou na cidade de Toulouse em diversos outros pontos da região, e ali os padres começaram os interrogatórios e pegava as pessoas, aquela coisa, torturava, condenava à morte, o poder civil executava na fogueira. Em 1325, o último líder cátaro, conhecido como Guilherme Balibast, foi queimado vivo na localidade de Villerouge-Temene. Mais de um século fora necessário para exterminar toda a religião cátara. Outro movimento que ganhou forte adesão popular foram os valdenses. A seita dos valdenses foi fundada por Pedro Valdo a partir de 1173. Valdo era um comerciante da região de Lyon e, após ter realizado a leitura da Bíblia, optou por seguir uma vida ascética. Ele acabou doando todos os seus bens, passou a se vestir de forma simples e assumiu o voto de pobreza. Assim, Valdo passou a fazer pregações religiosas e com isso acabou atraindo um grande número de seguidores, muitas pessoas querendo ser fiéis a essa proposta e dispostas a seguir o seu voto de pobreza. Valdo defendeu o direito de todos os fiéis de lerem a Bíblia e assim ele traduziu para o idioma local, o provençal, em 1176, e depois ele traduziu a Bíblia e outras traduções foram surgindo com o passar dos anos, conforme o movimento foi crescendo. O grupo de seguidores de Pedro Valdo ficou conhecido como os valdenses. Também eles eram chamados de os pobres de Lyon, e logo se espalhou por toda a região, com esse enfoque no voto de pobreza e na pregação do Evangelho. Como Valdo e os seus seguidores não possuíam autorização eclesiástica para pregar, eles foram proibidos pelo arcebispado de Lyon a continuar com os seus sermões. Procurando reverter esse quadro, Pedro Valdo foi ao terceiro concílio de Latrão, em 1179, na cidade de Roma, para obter autorização eclesiástica diretamente do Papa Alexandre III. Após explicar a forma como entendia o cristianismo ao Papa, Valdo recebeu a resposta de que poderia continuar as suas pregações desde que obtivesse autorização da paróquia local em Lyon, o que acabou não acontecendo. Os valdenses foram em seguida excomungados em 1184 pelo Papa Lúcio III por desobediência, afinal eles continuaram fazendo as suas prédicas apesar da proibição, eles não se intimidaram e eles tinham grande aceitação popular, e em face do grande descontentamento dos católicos com a opulência e o poder acumulado pela Igreja.
Então essa proposta de pobreza era muito contrastante com o que eles viam no clero. Os valdenses negavam a autoridade do Papa e contestavam determinados princípios do catolicismo, como a crença no purgatório, o culto dos santos. Eles negavam a importância das relíquias sagradas e chamavam a Igreja Católica pejorativamente de a viúva do Apocalipse. Eles foram considerados pela Igreja como subversivos e assim excomungados e perseguidos pela Inquisição. Pedro Valdo terminou seus dias como um pária, fugindo de país em país, e não se sabe aonde foi enterrado e qual foi o motivo do seu falecimento. Na Itália, surgiu um reformador radical que esteve envolvido com importante revolta política em Roma, e é um outro movimento liderado por Arnaldo de Breccia. O italiano foi um reformador religioso conhecido por sua crítica aberta à riqueza clerical e à corrupção, e por sua vigorosa oposição ao poder temporal dos papas. A sua influência em Roma foi tal que os cidadãos romanos, insatisfeitos com a política do Papa Inocêncio II, eles acabaram por se rebelar contra o Papa e procederam à renovação do antigo Senado e se instalaram no Monte Capitolino. O episódio ficou conhecido como a Renovatio Senatus, que foi fundamental para a criação da Comuna de Roma. O Papa Inocêncio e seus cardeais tiveram que fugir da cidade, que ficou sob a direção de políticos civis, do Senado. Arnaldo, ele ensinava que a igreja deveria renegar a sua vida mundana e que o clero que possuía propriedade não podia realizar sacramentos. Não tinha autoridade moral para realizar os sacramentos. Posteriormente, a Comuna de Roma, ou a Comuna Romana, entrou em colapso e Arnaldo foi preso, condenado por heresia e enforcado, sendo seu cadáver queimado e as suas cinzas jogadas no rio Tibre, lá em Roma. Outra forte figura religiosa italiana, que aí apareceu séculos mais tarde, que foi veemente na sua indignação contra os abusos do clero, foi Girolamo de Savonarola. Savonarola, ele era um monge dominicano e ele não disfarçava sua revolta com a corrupção e os excessos da nobreza e da igreja na Itália renascentista. Em 1481, ele foi enviado para pregar em Florença, no centro do Renascimento, onde passou a criticar fortemente a imoralidade da sociedade sob o domínio dos Médicis, que mandavam na República desde o início do século XV. Os gastos exorbitantes e as festas suntuosas de Lorenzo de Médici, o Magnífico, eram alvos das suas críticas ferozes. Os seus sermões atraíram milhares de pessoas que ficavam impressionadas com a sua prédica contra os desvios da igreja e também os desvios dos nobres, além da ênfase dos seus discípulos na chegada próxima do juízo final. Tomando a liderança de Florença, o monge dominicano ordenou que os jogos e as festas fossem proibidos, mandou destruir os espelhos, acessórios de moda, cosméticos e qualquer objeto que fosse considerado causador de pecado. Livros e obras de arte de caráter mundano foram queimadas em praça pública, inclusive muitas obras de mestres renascentistas. Pelo seu radicalismo, acabou sendo excomungado pelo Papa Alexandre VI, e com a retomada de Florença pela família Médici, Savonarola acabou sendo preso com seus aliados. Sob tortura, ele confessou que havia inventado suas visões e profecias e acabou sendo condenado à morte, sob a alegação de heresia. Juntamente com seus 2 seguidores mais fiéis, ele foi enforcado em praça pública e seu corpo foi queimado. Também, agora mudando de país, vamos para a Inglaterra, destacou-se a figura do padre John Wycliffe. Ele era sacerdote inglês que denunciava a corrupção e a ganância que estava corroendo a religião cristã. Ele pregou a necessidade de uma igreja nacional sem sacramentos e sem subordinação. Ele afirmava que o Papa e os bispos não tinham autoridade espiritual, mas que a verdadeira autoridade decorria dos evangelhos. O inglês, ele também defendia a tradução da Bíblia para o vernáculo, ou seja, para o idioma local, sendo crítico ferrenho do celibato dos sacerdotes, da cobrança de indulgências, das missas para os mortos, da veneração dos santos
e da veneração das relíquias e também negava a transubstanciação da hóstia e do vinho no ritual da missa. Wycliffe faleceu de causas naturais, mas depois da sua morte, póstumamente, ele foi condenado por heresia e o seu cadáver foi exumado e queimado em 1428. As ideias de Wycliffe repercutiram nas terras da Boêmia, onde encontraram o apoio do entusiasmado Jean Hus. Hus foi um ávido leitor dos escritos de Wycliffe e divulgou as mesmas doutrinas à sua audiência. Ele chegou a ser reitor da Universidade de Praga e durante algum tempo exerceu influência atuante em toda a Boêmia. O sacerdote tcheco defendia em seus sermões que a Bíblia era a grande autoridade dentro do cristianismo e o grande paradigma para a vida do cristão, contrapondo-se à autoridade da hierarquia eclesiástica. Ele defendia que a comunhão do pão e do vinho deveria ser oferecida a todos os fiéis, e não o vinho somente aos sacerdotes. Além disso, Jean Hus pregava a ideia de uma igreja pobre contra a opulência que se apresentava à igreja romana. Para ele, os esforços realizados pelo homem na terra deveriam aproximá-lo do mundo perfeito de Deus, e não viver na opulência que mais se assemelhava a uma vida mundana. Resumo, o Papa acabou excomungando Jean Hus e determinou que a cidade de Praga ficasse sujeita à censura eclesiástica enquanto ele morasse ali. Hus então retirou-se para um lugar ignorado, porém, do seu esconderijo enviava cartas confirmando suas ideias. Ao fim de 2 anos, consentiu em comparecer ao concílio da igreja lá na cidade de Constança, na fronteira com a Suíça, e lá ele recebeu um salvo-conduto do imperador Sigismundo para poder ir com segurança, com tranquilidade. Entretanto, o acordo foi violado pelos prelados do Papa, que não respeitaram o salvo-conduto, alegando que não se deve ser fiel a hereges. Assim, Hus foi condenado, queimado vivo em 1415. Porém, a sua atividade e a sua condenação foram elementos decisivos na reforma de sua terra natal e influenciaram a Boêmia por muitos séculos, desde as suas pregações. Antes de ser queimado, Hus disse as seguintes palavras ao carrasco: "Vocês hoje estão queimando um ganso", porque Hus significa ganso na língua boêmia, mas dentro de um século encontrar-se-á com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. As pessoas costumam identificar o cisne com Martinho Lutero, que 102 anos passados da morte de Hus, pregou as suas 95 teses na igreja de Wittenberg. Reformadores como Arnaldo de Breccia, Pedro Valdo, John Wycliffe, Jean Hus e Girolamo Savonarola foram homens de pulso que exigiram o retorno da Igreja Ocidental à doutrina dos apóstolos e à reforma de vida simples dos primeiros cristãos. Graças às suas denúncias, o caminho para a reforma protestante alemã estava pavimentado. E é bom destacar que quando nós falamos reforma alemã, a Alemanha não existia enquanto país, nem a Tchecoslováquia ou a República Tcheca. A gente utiliza essa terminologia mais atual para que a gente possa entender os locais onde os eventos ocorreram. Agora que já tivemos uma visão panorâmica dos que antecederam a reforma, vamos saber um pouco sobre Martinho Lutero, que é o grande ícone deste movimento. Martinho Lutero foi um professor alemão de teologia, sacerdote, autor, compositor, monge augustiniano e uma figura seminal na Reforma. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483 em Eisleben, filho de Hans Lutero e da sua esposa Margarete, mulher difamada pelos inimigos do reformador alemão, que mais tarde a descreveram como uma prostituta e atendente de casas de banho. O pai de Lutero, ele era um homem ambicioso e estava determinado a ver Martinho, seu filho mais velho, se tornar advogado. Hans era duro com seu filho, usando chicote quando achava necessário.
A sua mãe, por sua vez, surrou Lutero até que o menino vertesse sangue num episódio de criança, ter roubado uma noça. Os seus pais lhe deram uma educação de muito boa qualidade. Ele teve a oportunidade de frequentar as melhores escolas da região e em 1501, aos 17 anos, ele entrou na Universidade da cidade de Erfurt, um grande centro de atividades da igreja. Essa cidade possuía mais de 14 ordens religiosas, 25 igrejas e paróquias, mas também tinha uma vida secular bastante agitada, com muitos bares e tavernas, além de possuir um bordel administrado pelo Conselho Municipal da cidade. Na universidade, Lutero sentia-se mais atraído pela teologia e pela filosofia do que pelo direito. Tinha um interesse particular em Aristóteles, Guilherme de Ockham e Gabriel Biel, e foi profundamente influenciado por dois dos seus tutores, Bartolomeu Arnauld von Usingen e Eudoco Trufter, que ensinaram a suspeitar até dos maiores pensadores e a testar tudo sozinho por experiência. A filosofia mostrou-se insatisfatória para o jovem universitário, pois ela não oferecia garantia sobre o uso da razão, porque não falava nada sobre amar a Deus, o que para Lutero era muito importante, tinha um grande significado para ele. Na concepção de Lutero, a razão podia ser usada para questionar homens e instituições, mas nunca para questionar a Deus. Os seres humanos não podiam aprender sobre Deus só podiam aprender sobre Deus por meio da revelação divina. E ele acreditava que as Escrituras elas se tornavam importantes para entender a vontade divina. Em 2 de julho de 1505, ao voltar da universidade a cavalo após uma viagem para casa, Lutero foi surpreendido por uma tempestade medonha e quase foi atingido por um raio. Apavorado, temendo por sua vida e pela possibilidade de morrer em pecado, ele prometeu a Santa Ana que, se escapasse, se tornaria um monge. Sobrevivendo à tempestade, ele deixou a universidade, vendeu seus livros e entrou no mosteiro de Santo Agostinho, em Erfurt, em 17 de julho de 1505, deixando seu pai furioso, pois para Hans Lutero, a vida monástica era um desperdício de dinheiro e de tempo, que foi gasto na educação do seu filho. A decisão de entrar em uma ordem religiosa era bem do feitio do jovem Lutero. Provavelmente ele ficou com medo de morrer em pecado, de ser condenado aos tormentos eternos, cujas descrições lúgubres elas eram dadas com tintas bem carregadas pelos sacerdotes, e isso causava muito medo aos fiéis. Tornar-se um sacerdote e negar os prazeres do mundo, na visão da maioria das pessoas daquela época, era a medida necessária para obter a salvação da alma. 2 semanas após a tempestade, Lutero foi aceito em uma das ordens monásticas mais rigorosas da Igreja, a Ordem dos Agostinianos. Seu cabelo foi cortado, ele recebeu as vestes brancas dos monges noviços e se prostrou diante do abade. Uma vez que ele foi aceito na ordem, começa a sua vida monástica sob as severas regras dos agostinianos. A rotina era dura, eles viviam de estudos, orações, vigílias, jejuns, flagelos autoimpostos e, não raro, os monges dormiam nus e molhados para que o frio lhes aquietasse os desejos da carne. A tentativa de imitar os sofrimentos de Cristo era uma forma que essas pessoas tinham de se identificar com o Senhor e evitar a danação eterna. Contudo, não podemos deixar de observar que, apesar de todo esse rigor, o mosteiro não era somente um lugar espiritual. Ele fazia comércio tingindo roupas, produzindo cerveja, ele recebia receita de vários imóveis de sua propriedade e ainda tinha o ganho dos dízimos. Após a confirmação como monge, Lutero recebeu uma túnica negra, que é a única peça de roupa que um religioso agostiniano vai usar por toda a sua vida. Mesmo assim, o jovem era tomado pela frustração e pelo desamparo, porque com todas essas privações,
ele não se sentia nem um pouquinho próximo da salvação. O Lutero, né, ele descreveu esse período da sua vida como um período de profundo desespero espiritual. E em certa feita ele disse: eu perdi o contato com Cristo, o Salvador e Consolador, e fiz dele o carcereiro e carrasco da minha pobre alma. Nesse período foi fundamental a influência de Johann van Staupitz, seu superior, que direcionou a mente de Lutero para longe da reflexão contínua sobre os pecados, para focar em seu pensamento nos méritos de Cristo. Ele ensinou que o verdadeiro arrependimento não envolve penitências e punições auto-infligidas, mas sim numa mudança de coração, numa mudança de mente. Após 5 anos dessa rotina, em 1510, o seu mosteiro enviou uma comissão para Roma para tratar de uma questão administrativa, e Lutero estava compondo essa comissão. E Roma era o centro da santidade, o lugar dos túmulos de São Pedro e São Paulo e dos mártires do cristianismo. Para uma pessoa daquela época não era somente uma viagem, mas uma peregrinação religiosa. Roma estava no auge da Renascença. Quando Lutero foi conhecer Roma, Michelangelo estava pintando o teto da Capela Sistina e Rafael Sanzio pintava os aposentos do Papa. Tudo em Roma era grande e opulento, perto da simplicidade do interior da Alemanha. O papado, naquela época, era uma grande instituição de arrecadação de dinheiro, que recebia valores expressivos de toda a Europa. A Igreja se apoiava nos valores repassados dos monastérios, como aquele em que Lutero vivia, nas doações e nos dízimos também dos seus seguidores. Além disso, ainda tinha um poderio militar de respeito, como o castelo de Santo Ângelo, com seus soldados mercenários e os seus canhões. Essa foi a Roma que Lutero encontrou, e isso deu para ele uma impressão muito negativa. O descaso dos padres romanos com a religião entristeceu ele. A igreja cobrava indulgência para visitar as catacumbas, onde estavam enterrados, segundo a tradição, milhares de mártires cristãos. E ela alegava que se visitasse as catacumbas, né, o peregrino pagasse, ele estaria livre dos tormentos do purgatório. Então o peregrino pagava uma taxa e estava liberto dos tormentos do purgatório. E o purgatório é um lugar de depuração, mediante sofrimento, né? O fiel moraria lá durante um período que poderia durar assim, milhares de anos. Então o pagamento de uma taxa para ter direto acesso ao céu era uma tentação muito grande para a maioria das pessoas. E eram pessoas supersticiosas. E, além disso, né, os padres com certeza ficavam mais tranquilos com o dinheiro que entrava. Ali Lutero começou a se questionar do papel da igreja na salvação humana. Voltou para o monastério cheio de desilusão e de dúvidas, não conseguia ter paz, não conseguia mais confiar na igreja e não se sentia absolvido após as suas confissões. Em 1511, ele foi transferido para Wittenberg, onde havia uma universidade recém-fundada. Lá, Lutero iria ensinar teologia. Estudando a Bíblia, ele percebeu que a salvação é uma dádiva divina e não uma permissão da igreja. No entendimento do monge alemão, Deus queria os homens salvos e isso de forma gratuita, bastando que as pessoas se reconciliassem com o Pai através da crença em seu Filho, Jesus Cristo. A gestação desse pensamento foi a semente do rompimento de Martinho Lutero com a poderosa Igreja Católica, e foi também o germe da maior divisão que o cristianismo já teve em todos os tempos. Em 1516, Johann Tetzel, um frade dominicano, foi enviado à Alemanha pela Igreja Católica Romana para vender indulgências e arrecadar dinheiro a fim de reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma. As experiências de Tetzel como pregador de indulgências, especialmente entre os anos de 1513 e 1510, levaram a sua nomeação como comissário-geral por Alberto de Brandemburgo, arcebispo de Mainz.
Alberto ingressou na carreira eclesiástica em 1513, com a idade de 23 anos, e tornou-se arcebispo de Magdeburgo e administrador apostólico da diocese de Halberstadt. Em 1518 foi proclamado cardeal aos 28 anos de idade. Contudo, o seu posto não foi conseguido por causa de seus méritos religiosos, mas sim pela soma que despendeu para comprar o cargo de cardeal. Alberto pediu 21.000 ducados para Jacob Fugger, um rico banqueiro e mercador alemão que se somaram a outras dívidas que Alberto já possuía. Para resolver então o seu problema financeiro, que já devia anteriormente, mais porque ele ficou devendo para o banqueiro, ele pediu ao Papa Leão X a permissão para conduzir a venda de indulgências na sua diocese, no que foi atendido pelo sumo pontífice com a condição de que a metade dos rendimentos fossem destinados a Roma. E o que são as indulgências? O que é conhecido como indulgência se chama indulgência remissão total ou parcial das penas temporais concedida pela Igreja Romana ao fiel para que ele não pague os seus pecados. Em outras palavras, é uma forma de reduzir a quantidade de punição que alguém deve sofrer pelos seus pecados. Durante boa parte da Idade Média, vários religiosos usaram da sua condição para cobrar pela remissão dos pecados dos católicos, até que o Papa Sisto IV, em 1478, reservou para a Santa Sé a concessão de indulgências para a maior parte das situações. Quando soube do trabalho suspeito de Tetzel, Lutero não conseguiu fingir que nada estava acontecendo. Em 31 de outubro de 1517, o monge augustiniano escreveu ao seu bispo, Alberto de Brandemburgo, o seu protesto contra a venda de indulgências. Ele anexou em sua carta uma cópia de sua Disputa de Martinho Lutero sobre o poder e a eficácia das indulgências, que veio a ser conhecida como as 95 Teses. Destaque-se em particular a tese 86, que faz o seguinte questionamento: por que o Papa, cuja riqueza hoje é maior do que a riqueza do mais rico Crasso, constrói a Basílica de São Pedro com o dinheiro dos crentes pobres, em vez do que com seu próprio dinheiro? E interessante é a menção, porque a menção a Crasso ela foi bem proposital. Marcus Licinius Crassus foi considerado o homem mais rico de Roma em sua época. O Papa, na atualidade, segundo Lutero, faria Crassus se sentir no máximo um assalariado bem-sucedido. E ele, como Lutero se opôs a um ditado atribuído a Tetzel, que Tetzel falava assim que a moeda cai no cofre, a alma do purgatório ela é elevada aos céus. E o monge agostiniano ele insistiu que, visto que o perdão era somente uma concessão divina, ou seja, só Deus pode conceder o perdão, aqueles que afirmavam que as indulgências absolviam os seus compradores de todas as punições e lhes garantiam a salvação, essas pessoas estavam erradas. Os cristãos, afirmava Lutero, não devem abrandar em seguir a Cristo por causa de tais falsas garantias. As teses latinas de Lutero foram impressas em vários locais da Alemanha em 1517. Em janeiro de 1518, amigos de Lutero traduziram as 95 teses do latim para o alemão. Em 2 semanas, cópias das teses se espalharam por todos os principados germânicos. Os escritos de Lutero circulavam amplamente, chegando à França, à Inglaterra, à Itália já em 1519. Ele praticamente se tornou o autor mais lido da época dele. Os estudantes se aglomeravam em Wittenberg para ouvir os seus discursos, suas aulas. Em síntese, o famoso reformador se convenceu de que os outros antes dele, como John Wycliffe e Jean Hus, já haviam descoberto que a igreja era corrupta em seus caminhos e havia perdido de vista o que ele considerava várias das verdades centrais do cristianismo. O mais importante para Lutero era a doutrina da justificação, o ato de Deus declarar justo um pecador.
Em outras palavras, de absolver alguém dos seus pecados. Para o monge agostiniano alemão, somente pela fé, através da graça de Deus, o ser humano é salvo da danação eterna. Lutero defendeu que a justificação é uma ação exclusivamente divina, sem a participação humana, o que contrariava o ensino de sua época de que os atos justos dos crentes são realizados em cooperação com Deus. Assim, segundo o entendimento de Lutero, toda a humanidade é pecadora, mas todos são justificados gratuitamente, sem as suas próprias obras ou méritos, mas pela graça de Deus, por meio da redenção que está em Jesus Cristo. Não se tratava apenas de uma questão de palavras ou de uma disputa teológica. Aquilo ali excedia o aspecto acadêmico, o aspecto catedrático. Na visão do reformador alemão, a venda de indulgências levaria os fiéis ao erro. O erro os levaria ao pecado, e o pecado ao inferno. Não se tratava só das economias dos camponeses. Lutero estava indignado porque a venda de indulgências significaria a perda da salvação e a consequente condenação aos tormentos infernais eternos. Então, eram lobos cuidando das ovelhas na visão do reformador alemão. A igreja, conforme ele argumentava, não tinha o direito de vender a redenção e muito menos o direito de enganar os cristãos, a ponto de colocar a alma de todos eles em risco. Como se pode imaginar, os padres não ficaram nem um pouco satisfeitos com a visão teológica de Martinho. E isso acabou trazendo para ele os olhares. O arcebispo Alberto de Brandemburgo não respondeu à carta de Lutero sobre as 95 teses. A sua preocupação era muito mais com a obtenção de receita para pagar as suas dívidas do que com essas questões que ele achava questões menores, questões teológicas. Ele mandou verificar se as teses eram heréticas e, em dezembro de 1517, ele as encaminhou para Roma. Nos 3 anos seguintes, o Papa Leão X mobilizou uma série de teólogos, uma série de legados papais e os enviou contra Lutero, o que só serviu para endurecer ainda mais as ideias antipapais do reformador. Primeiro, o teólogo dominicano Sylvester Mazzolini esboçou um caso de heresia contra Lutero, a quem Leão então convocou a Roma. O príncipe eleitor Frederico persuadiu o Papa a submeter Lutero a um exame em Augsburg, na Alemanha, onde a dieta imperial era realizada. A palavra é diferente porque dieta hoje é sinônimo de moderação nos alimentos, mas na época de Lutero era o termo que denominava a Assembleia Política ou Legislativa de alguns estados europeus. Então eram essas reuniões, essas assembleias eram chamadas dietas. Durante um período de 3 dias, em outubro de 1518, Lutero se defendeu sob interrogatório do cardeal Thomas de Vio, conhecido como cardeal Gaetano, representante do Papa na Assembleia. O direito do Papa de emitir indulgências estava no centro da disputa entre os dois homens. As audiências degeneraram em uma disputa de gritos. Mais do que escrever suas teses, o confronto de Lutero com a Igreja o colocou como inimigo do Papa. As instruções originais dadas pelo Papa para o Caetano eram de prender Lutero se ele não se retratasse, mas o monge escapuliu da cidade no meio da noite, sem que os representantes do Papa tivessem conhecimento. Em 15 de junho de 1520, o Papa advertiu Lutero com a bula papal Exsurge Domini, que ele seria excomungado se não se retratasse. Se ele não se retratasse em 60 dias. E que ele tinha que negar 41 sentenças tiradas dos seus mais diversos escritos, incluindo as 95 teses. Como resposta, o reformador alemão reuniu seus alunos, fiéis e curiosos, no pátio da igreja e queimou publicamente a bula do Vaticano. Como era de se esperar, Lutero foi excomungado pelo Papa em 3 de janeiro de 1521, na bula Decet Romanum Pontificem. O histórico estava a favor da igreja, porque os cátaros, os valdenses, Arnaldo de Breccia,
Savonarola, Jean Hus, todos haviam batido de frente com o clero romano e todos acabaram queimados vivos, né, ou pelo menos expulsos da igreja. Não era uma luta justa. Era um monge solitário desafiando o Papa e todo o poder da corte eclesial. Lutero não estava brigando com um outro padre charlatão, como Tetzi, ou com o advogado do Papa, como Caetano. Ele estava desafiando a mais poderosa instituição da Terra, que, segundo a crença católica, detinha as chaves dos portões do céu e do inferno. Uma vez excomungado e acusado de heresia pela Igreja, agora ele poderia ser perseguido ou até mesmo morto. Se fosse capturado, seria entregue ao poder secular para ser executado publicamente depois de morto, segundo os dogmas da Igreja, ele arderia por todos os séculos no inferno. Mas Lutero não era um homem fraco. Quanto mais o pressionavam, mais furioso ele ficava e mais denunciava os abusos do clero e do Papa. Para os que sabiam ler, os seus panfletos eram mordazes e de fácil entendimento. Já para os analfabetos, as páginas eram ilustradas com caricaturas de um Papa corrupto entregue a todos os tipos de pecado. Frederico da Saxônia, era o príncipe da Saxônia, protegeu Lutero, recusando-se a entregá-lo aos homens do Papa e o colocando a salvo no castelo de Wartburg, onde ele desenvolveu boa parte da sua teologia. Durante a sua estada em Wartburg, o que ele se referiu como meu Patmos era uma referência à ilha onde supostamente o apóstolo João foi exilado por volta de 90 depois de Cristo, sob o governo do imperador romano Domiciano, aproveitando seu tempo de isolamento para escrever o livro das Revelações, ou em grego o livro do Apocalipse. O monge, agora herege, na solidão do castelo de Wartburg, teve o tempo necessário para repensar toda a sua teologia e os erros que imputava ao catolicismo. Ali ele conseguiu fazer os seus estudos, fazer as suas meditações, e ele começou a ter várias conclusões, por exemplo, em relação aos sacramentos. Lutero concluiu que na Bíblia só haviam 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Os demais eram invenções da Igreja e deveriam ser rejeitados. Com isso, ele acabou com boa parte da mediação entre os sacerdotes e Deus. Aliás, no que se refere ao sacerdócio, melhor dizendo, o teólogo protestante afirmava que todos os cristãos eram sacerdotes de Deus, algo que para a Idade Média, onde cada um tinha uma função muito bem definida na sociedade, era uma ideia inovadora. E naquela época o mundo estava saindo da Idade Média. Então, para a gente entender melhor, é importante pensarmos que as pessoas que viviam aquele momento, elas tinham a ideia bem sedimentada de que a cristandade ela era dividida entre cristãos espirituais, né, que tinha a hierarquia católica, e os temporais, que eram os leigos. Os espirituais, né, os sacerdotes, por sua proximidade com Deus e por deterem o monopólio dos sacramentos, eles estavam acima dos demais cristãos. Segundo a teologia católica, os sacramentos são ritos visíveis, vistos como sinais e canais eficazes da graça de Deus para todos aqueles que os receberem com a devida disposição. Questionando a validade dos sacramentos, Lutero bate na própria intermediação da Igreja para a obtenção da graça de Deus, colocando cada fiel em contato direto com seu Criador, sem uma instituição que servisse de intermediária. Ele desenvolveu também a ideia de que todos os crentes são parte de um corpo, podendo dessa forma cada um reivindicar o sacerdócio para si, ou seja, todos os cristãos são sacerdotes aos olhos de Deus. Se todos são sacerdotes, é quase inevitável a pergunta: qual é a utilidade do Papa e dos padres? Uma outra ideia de Lutero foi particularmente interessante para os príncipes alemães. Lutero ele desenvolveu uma doutrina chamada doutrina dos 2 reinos, ou dos 2 reinados, né, os 2 reinos de Deus. O monge alemão ensinava que Deus
é o governante de todo o mundo e que ele governa de duas maneiras, tanto pela lei quanto pelo Evangelho. Deus governa o reino terreno por meio do governo secular, por meio da lei e da espada. Como Criador, Deus deseja promover a justiça e a igualdade social, e isto é feito por meio do uso político da lei. Ao mesmo tempo, Deus governa o seu reino espiritual para promover a justiça humana diante de Deus. Isso é feito por meio do Evangelho. E do Evangelho, todos os humanos são justificados somente pela graça de Deus, de acordo com o entendimento de Martinho Lutero. Portanto, a Igreja não tinha o direito de se imiscuir no governo dos nobres, o que muito agradou os príncipes do que seria do que vai vir a ser, a futura Alemanha. Mas o ex-monge não parou aí. Ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão e divulgou os seus escritos doutrinários e polêmicos. Os seus textos incluíram um novo ataque ao arcebispo Alberto de Mainz, que teve de suspender a venda de indulgências em seus episcopados, dadas as investidas do ex-monge agostiniano. Também escreveu contra as devoções individuais, como as indulgências e as peregrinações, e atacou a ideia da missa como um sacrifício, afirmando em vez disso que é um presente a ser recebido com ações de graças por toda a congregação. Criticou o sacramento da confissão, daquela forma católica, encorajando a confissão privada e a absolvição, visto que, segundo seu entendimento, todo cristão é também um confessor. Ele garantiu aos monges e a freiras que eles poderiam quebrar os seus votos de ordem, seus votos monásticos, sem cair em pecado, porque os votos eram uma tentativa ilegítima de se ganhar a salvação. Então eles não tinham razão de ser. Para Lutero, todos os humanos são pecadores por natureza e a graça de Deus sozinha pode torná-los justos. Em contraste com os pontos de vista de Calvino e do seu colega de Lutero, o Melanchthon, ao longo de sua vida, Lutero sempre sustentou que a alma de um cristão dorme depois de ser separada do corpo, após a morte. Ele também rejeitou a existência do purgatório, que envolvia almas cristãs em sofrimento penitencial após a sua morte, E, além disso, em uma leitura muito particular da segunda epístola aos Tessalonicenses, ele identificou o Papa como o poder do anticristo. Aliás, na verdade, como o próprio anticristo. Além de um excelente teólogo, Martinho Lutero era um grande comunicador. Ele concebeu o catecismo como uma forma de transmitir os fundamentos do cristianismo às congregações. Em 1529, ele escreveu o Grande Catecismo, um manual para pastores e professores, bem como uma sinopse, o Pequeno Catecismo, para ser memorizado pelo povo. Os catecismos forneceram material de instrução devocional fácil de entender sobre os 10 mandamentos, o credo dos apóstolos, a oração do Senhor, o batismo e a ceia, a Santa Ceia. Lutero incorporou perguntas e respostas no catecismo para que os fundamentos da fé cristã não fossem apenas aprendidos de cor, mas também compreendidos. Por último, nós não podemos deixar de citar outra grande contribuição de Lutero, que foi a sua tradução da Bíblia. Com a invenção da imprensa, a reforma ficou muito facilitada, permitindo a distribuição em larga escala e de forma barata de panfletos de divulgação das ideias de Lutero, além da publicação de Bíblias em idioma vernáculo, ou seja, no idioma local, permitindo maior acesso aos textos sagrados pelos cristãos, que antes esses textos eram interditados aos leigos. Como a gente já mencionou, outros já haviam traduzido a Bíblia, inclusive no alemão, para o alemão, mas Lutero adaptou a sua tradução à sua própria doutrina. A sua tradução da Bíblia foi um momento decisivo na disseminação desse processo, além de incentivar a alfabetização e também estimular a impressão e distribuição de livros. Lucas Cranach, o Velho, foi um pintor patrocinado pelos eleitores de Wittenberg.
Ele era amigo íntimo de Lutero e ilustrou a teologia de Lutero para um público popular. Ele dramatizou as visões de Lutero sobre a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, enquanto permanecia atento aos cuidados e às distinções de Lutero sobre os usos adequados e impróprios das imagens visuais. Lutero considerou os seguintes livros, do Novo Testamento: Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse, como livros disputados, que ele incluiu em sua tradução, mas colocou separadamente no final do seu Novo Testamento, pois, segundo ele, esses livros eles possuíam reservas teológicas quanto à base histórica. Lutero também tinha uma declarada resistência com a Epístola de Tiago, a qual ele apelidou de a Epístola de Palha, e afirmou claramente e sem rodeios: tenho grande consideração pela Epístola de Tiago e considero valiosa, embora tenha sido rejeitada nos primeiros dias. Não expõe doutrinas humanas, mas dá muita ênfase à lei de Deus. Não considero que seja de autoria apostólica. Na verdade, a birra de Lutero com a Epístola de Tiago era o choque entre a sua teologia da justificação, com a afirmação epistolar de Tiago que a fé sem obras é morta. Naquele trecho que fala assim: assim também a fé, se não tiver obras, está morta em seu isolamento. De fato, alguém poderá objetar-lhe: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Isso aí está em Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18. Então, para Tiago, a fé sem obras não tinha validade. Para Lutero, era a fé que a pessoa, pela fé que a pessoa era salva. Portanto, as duas teologias estavam em colisão. Por isso, o reformador alemão jogou a epístola para o fim do Novo Testamento, já que não podia simplesmente arrancar a epístola do livro, porque se pudesse, provavelmente ele teria jogado a epístola fora. No que se refere à lista dos livros, o cânone luterano é diferente do cânone católico e outras congregações cristãs. Os livros chamados deuterocanônicos, deutero em grego significa pertencentes ao segundo, então são livros posteriores ao segundo cânone. São livros de passagem considerados pela Igreja Católica, as igrejas ortodoxas orientais e as igrejas da Síria do Oriente como livros canônicos do Antigo Testamento. Mas eles não são considerados canônicos pelas denominações protestantes. Isso desde o entendimento de Lutero. Então, os livros que são considerados canônicos pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa: Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, também chamado de Sirácida, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria e algumas adições que a gente encontra em Esther, Daniel e Baruque. Lutero considera que a tradução da Septuaginta da Bíblia hebraica para o grego, que a igreja primitiva usava como Antigo Testamento, e incluía todos esses livros. Lutero incluiu os livros deuterocanônicos em sua tradução da Bíblia, tradução do latim para o alemão, mas ele realocou depois do Antigo Testamento, chamando de apócrifos, que são livros considerados sem inspiração divina, mas mesmo assim bons e úteis de ler. Ele também considerou a transferência do livro de Esther do cânon para os apócrifos, porque sem as adições deuterocanônicas, o livro de Esther ele não menciona Deus. E Martim também se debruçou sobre a questão da Mariologia romana. Para Lutero, Maria concebeu virgem e era mãe de Deus. Então, ele manteve o entendimento que ela era Theotokos. O reformador alemão também defendia que, apesar de ter nascido de pais pecadores, Maria foi santificada e purificada pelo Espírito Santo, para que não tivesse carne e sangue pecaminosos, pois ela deveria se tornar mãe de uma criança pura, não envenenada pelo pecado, como os demais seres humanos. Então, no entendimento de Lutero, em outras palavras, ele comungava do entendimento católico da Imaculada Conceição, ou seja, a crença de que Maria de Nazaré estava livre do pecado original desde o momento da sua concepção, declarado como dogma da Igreja quando o Papa Pio IX promulgou a Ineffabilis Deo
em 1854. O famoso protestante rejeitou a postura de Maria como mediadora entre Cristo e a humanidade. Lutero afirmou que, embora Maria possuísse muitas virtudes, ela não poderia interceder pelos pecadores. Mas o período que ele passou, lá na sua ilha de Patmos, ou seja, em Wartburg, chegou ao fim, porque teve muitos distúrbios que se espalharam na Alemanha por conta das próprias ideias do Lutero, o que acabou exigindo que ele se manifestasse em público. Lutero retornou secretamente a Wittenberg em 6 de março de 1522. Estava muito preocupado com os rumos que o movimento por ele iniciado estava tomando. As reformas acabaram provocando muitos distúrbios, entre eles uma revolta dos frades agostinianos contra o seu prior, o esmagamento de estátuas e imagens em igrejas e denúncias à magistratura de Wittenberg. Tornou-se ainda mais volátil após o Natal, quando um bando de fanáticos visionários, os chamados profetas de Zikau, tomaram a cidade, pregando doutrinas revolucionárias para a época, como a igualdade irrestrita entre os homens, independente de serem nobres ou camponeses, o batismo de adultos e o retorno iminente de Cristo. A gente tem que entender que, para uma sociedade mal saída da Idade Média, a igualdade social era uma heresia religiosa e um motim político. Se Lutero não conseguisse dar um freio aos rumos que a sua reforma estava tomando, todo o seu trabalho estaria comprometido e a sua vida também acabaria correndo risco. Após o seu retorno em Wittenberg, em 6 de março de 1522, o reformador alemão pregou 8 sermões que ficaram conhecidos como os sermões do Invocavit. Esses sermões, ele enfatizou a primazia dos valores cristãos essenciais, como o amor, a paciência, a caridade e liberdade, e lembrou aos cidadãos para confiarem na palavra de Deus em vez da violência para realizar as mudanças necessárias. Em seguida, Lutero começou a trabalhar ao lado das autoridades para restaurar a ordem pública, mostrando-se como uma força conservadora dentro da reforma. Depois de banir os profetas de Zikau, ele enfrentou uma batalha contra a igreja estabelecida e os reformadores radicais que ameaçaram a nova ordem, fomentando agitação social e violência. Mas, se por um lado Lutero pregava o amor e a concórdia, os seus atos, inúmeras vezes, foram no sentido contrário, incentivando a violência contra os seus adversários, principalmente contra os camponeses e contra os judeus. Ele queria que prevalecesse o seu ponto de vista. Entre os seus comportamentos polêmicos, o primeiro foi abandonar o seu voto de celibato, após aderir ao casamento. Martinho Lutero casou-se com Catarina von Bora, uma das 12 freiras que ele ajudou a escapar do convento cisterciense de Nibschen, em abril de 1523, quando providenciou para que fossem contrabandeadas para fora da ordem religiosa em barris de arenque. Na época do casamento, Catarina tinha 26 anos e Lutero 40. Se a salvação era uma dádiva divina e não requeria esforço humano, o voto de celibato, segundo o pensamento de Lutero, era inútil. Para uma vida dedicada a Deus, em vez que ele não garantia a absolvição dos pecados e o livramento das penas do inferno. Logo, como inútil, o celibato podia ser descartado. As pessoas não precisariam se sentirem atreladas ao seu voto. Catarina deu à luz a 6 filhos: Hans, Elizabeth, que faleceu poucos meses após o nascimento, Madalena, que morreu nos braços de Lutero em 1542, Martinho, Paulo e Margarete. Mas nem tudo eram flores na vida do ex-monge alemão. Lutero tinha que lidar com a revolta dos camponeses. Apesar da sua vitória em Wittenberg, Lutero não conseguiu reprimir o radicalismo já disseminado pelos principados da Alemanha. E aí ele começa a tomar uma postura ao lado dos príncipes alemães. Pregadores como Thomas Mintzer e o profeta de Zikau, Nicholas Stopp, encontraram apoio entre os habitantes da cidade mais pobres
e camponeses, principalmente entre os anos de 1521 e 1525. Houve revoltas do campesinato em escalas menores desde o século XV, mas os panfletos de Lutero contra a Igreja e a hierarquia levaram muitos desses campesinos a acreditar que Lutero apoiaria a um ataque às classes superiores em geral. As revoltas se irromperam na Francônia, na Suábia e na Turíngia. Em 1524, atraíram apoio até de nobres insatisfeitos, muitos desses que estavam endividados. Ganhando força sobre a liderança de radicais como Mintzer, na Turíngia, e Hitler e Lotzer, no sudoeste, as revoltas transformaram em guerra, e Lutero justificou sua oposição aos rebeldes por 3 motivos. Primeiro, que na concepção de Lutero, esses rebeldes escolheram a violência em vez da submissão legal ao governo secular. Uma vez que agiam contra o poder estabelecido, esses camponeses estavam ignorando o conselho de Cristo de render a César o que é de César. Em segundo lugar, as ações violentas da rebelião, os roubos, as pilhagens, os assassinatos, colocaram os camponeses, nas palavras do reformador alemão, como fora da lei de Deus e do império. E por isso, palavras de Lutero, mereciam a morte em corpo e alma, mesmo como salteadores de estradas e assassinos. Por último, Lutero acusou os rebeldes de blasfêmia por se autodenominarem irmãos cristãos, mas por cometerem seus atos pecaminosos sob a bandeira do Evangelho. Sem o apoio de Lutero para o levante, muitos rebeldes depuseram suas armas, outros se sentiram traídos pelo reformador alemão. Os que permaneceram relutantes, Lutero não usou de meias palavras. Disse aos príncipes alemães que eles eram dignos de morte, esses camponeses rebeldes, e sugeriu executá-los, o que realmente acabou acontecendo. A reputação de Lutero também ficou afetada por conta da bigamia do príncipe Filipe I, o príncipe de Hesse. Filipe, ele queria se casar com uma das suas damas de companhia, com uma das damas de companhia da sua esposa, e com esse propósito ele solicitou a aprovação de Lutero e de 2 leais companheiros, o Melanchthon e o Bucer, e fundamentando seu pedido, ele utilizou o precedente bíblico da poligamia dos patriarcas. Os teólogos aconselharam um príncipe para que este se casasse secretamente e mantivesse silêncio sobre o assunto. Como resultado, em 4 de março de 1540, Filipe casou-se com uma segunda esposa, Margarete von Zali, com Melanchthon e Bucer entre as testemunhas. No entanto, a irmã de Filipe, Elizabeth, rapidamente tornou um escândalo público, e Filipe ameaçou expor o conselho de Lutero e dos seus colaboradores. Lutero disse-lhe para contar uma mentira boa e forte, e negar completamente o casamento, o que Filipe acabou fazendo. Contudo, a grande mácula de Lutero foi o seu antissemitismo. O reformador alemão escreveu negativamente sobre os judeus ao longo da sua carreira. Ele considerava os judeus blasfemadores e mentirosos, porque eles rejeitaram a atividade de Jesus. E em 1523, Lutero aconselhou bondade para com os judeus, uma vez que Jesus Cristo também tinha nascido judeu. A sua ideia era converter os judeus ao cristianismo. Contudo, com o passar do tempo, quando seus esforços de conversão falharam, ele se tornou cada vez mais amargo com os seguidores de Moisés. As principais obras de Lutero sobre os judeus foram o seu tratado de 60.000 palavras sobre os judeus e suas mentiras, e o outro livro sobre o santo nome e a linhagem de Cristo, ambos publicados em 1543, 3 anos antes de sua morte. Lutero argumenta que os judeus não eram mais o povo escolhido, mas o povo do diabo, e referindo-se a eles com linguagem violenta. Citando o Deuteronômio capítulo 13, em que Moisés ordena a morte dos idólatras e a queima das suas cidades e propriedades como uma oferta a Deus, Lutero pede uma misericórdia afiada, segundo seus termos,
contra os judeus. E aí ele continua, para ver se poderíamos salvar em pelo menos um pouco das chamas brilhantes. Os seguidores de Lutero incendiaram as sinagogas, eles destruíram livros de orações judaicos e proibiram os rabinos de pregar, confiscando as suas propriedades, o seu dinheiro e destruindo as suas casas. De acordo com a opinião prevalecente entre os historiadores, a retórica de Martinho Lutero, essa retórica muito antijudaica, contribuiu significativamente para o desenvolvimento do antissemitismo na Alemanha e nas décadas de 1930 e 1940 forneceu uma base ideal para os ataques dos nazistas aos judeus. Em 17 de dezembro de 1941, 7 confederações eclesiásticas regionais protestantes emitiram uma declaração concordando com a política de forçar os judeus a usar o distintivo amarelo. E eles argumentaram assim: uma vez que após a sua amarga experiência, Lutero já havia sugerido medidas preventivas contra os judeus e a sua expulsão do território alemão. O bispo Martins Zassi, um importante clérigo protestante, publicou um compêndio dos escritos de Lutero logo após a Noite dos Cristais, que foi uma noite triste, foi onde os nazistas destruíram os patrimônios judaicos, como lojas, casas e sinagogas, e agrediram muitos judeus, da noite do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1938. E aí muita gente saiu ferida e infelizmente alguns acabaram falecendo. O Zassi aplaudiu o incêndio das sinagogas e a coincidência do dia e escreveu na sua introdução: em 10 de novembro de 1938, no aniversário de Lutero, as sinagogas estão queimando na Alemanha. O povo alemão, ele insistiu, deve dar atenção a essas palavras do maior antissemita de seu tempo, o avisador do seu povo contra os judeus. Seu último sermão foi proferido em Eisleben, o último sermão de Lutero, seu local de nascimento, em 15 de fevereiro de 1546, 3 dias antes da sua morte, e era inteiramente dedicado, como ele afirma, aos obstinados judeus, que era uma questão de grande urgência expulsá-los do território alemão. Na madrugada de 18 de fevereiro de 1546, aos 62 anos, Martinho Lutero veio a falecer de um derrame cerebral em sua cidade natal. Mais tarde, seu corpo foi transferido para Wittenberg, lugar onde iniciou a sua reforma e onde constituiu a sua família. Outros reformadores surgiram independentemente de Lutero, como Zwinglio em Zurique e João Calvino em Genebra. Nós agora vamos fazer um breve resumo da vida e do pensamento de cada um deles. A gente vai começar com Ulrico Zwinglio. Zwinglio nasceu em 1484, na cidade suíça de Wildhaus. Foi o terceiro de 8 irmãos, filho de uma família de algum prestígio social e de um certo conforto econômico. Ele foi ordenado padre em 1506, dedicando-se a um profundo estudo do Novo Testamento. E conforme ele foi estudando, ele comparou os ensinos cristãos à prática romana e concluiu que havia a urgente necessidade de uma reforma da Igreja, com retorno ao modelo original, aquele praticado pelos primeiros cristãos. Para Zwinglio, a Bíblia detinha toda a autoridade quanto às questões de fé e prática, defendendo que era necessário combater os abusos doutrinários e de prática desvirtuada adotada pelo clero. Uma de suas primeiras formulações doutrinárias foi as 67 conclusões publicadas em 1523. Nesse trabalho, ele exibiu ensinos como aquele que diz que o Evangelho não está sujeito à aprovação da Igreja, podendo operar separado da autoridade e das restrições eclesiásticas, uma posição que é tipicamente protestante. Também assegurou que a súmula do Evangelho é a reconciliação e a redenção realizadas por Jesus Cristo, que é o cabeça dos crentes, constituindo eles coletivamente o seu corpo místico. Por igual modo, ensinou a comunhão dos santos e o sacerdócio de todos os crentes.
para o reformador suíço, todos os crentes são iguais entre si, e nenhum deles merece o título de pai, como se fosse superior aos seus irmãos. E ainda nessa toada, Zwinglio apresentou uma poderosa defesa da doutrina da autoridade da Bíblia, em sua obra intitulada Sobre a Clareza e Certeza da Palavra de Deus. E no livro Comentários sobre a Verdadeira e a Falsa Religião, Zwinglio estabeleceu a distinção entre a Igreja visível e a Igreja universal mística e verdadeira, composta por todos os regenerados, aqueles que seriam salvos pela fé. Apesar de crer no governo democrático, ele não ensinava a separação entre a Igreja e o Estado. Outros sim continuam a ensinar a validade do batismo infantil, julgando que o mesmo é paralelo à circuncisão dos meninos por parte dos judeus, que a gente vai encontrar isso na aliança entre Abraão e Yahvé, no Antigo Testamento. Zwinglio entrou em controvérsia com Lutero por causa da Eucaristia, afirmando que ela é apenas um memorial do sacrifício de Cristo e não um sacrifício contínuo com a presença real do corpo e do sangue de Cristo. A expressão "este é meu corpo" para Zwinglio, ela tem que ser interpretado como isto simboliza o meu corpo. Já não bastando estar em conflito com as autoridades católicas romanas, Zwinglio também despertou as hostilidades dos luteranos, pelos motivos que eu acabei de falar, e dos anabatistas, um grupo de reformadores radicais que defendia que os batizados deveriam ser feitos já na fase adulta, o momento que o fiel poderia se entregar conscientemente à religião cristã, em oposição ao ritual católico, que o batismo é realizado com os recém-nascidos. Zwinglio teve seus problemas políticos e não apenas religiosos. Os cantões urbanos suíços, cantão é uma espécie de distrito administrativo, deram apoio crescente à reforma, mas os 5 mais antigos cantões eles não aderiram. Zurique, que era um importante cantão, impôs as suas sanções políticas e econômicas sobre os cantões antigos. Em retaliação, o exército desses cantões atacaram Zurique, conseguindo apanhar os seus defensores em um momento de descuido. Zwinglio foi à batalha como capelão, juntamente com as tropas de Zurique, mas foi morto durante a luta em Kappel, no ano de 1531. Outro grande nome da reforma foi João Calvino. Calvino nasceu na Picardia, em 1509. Segundo seus biógrafos, era um homem muito culto, com domínio do grego, latim e do hebraico. Diplomou-se em teologia em 1528 e abandonou o curso de direito após a morte do seu pai. Ele viu que não tinha vocação para a área jurídica e foi se dedicar à teologia. Em 1531, ele se converteu ao protestantismo, mas teve que fugir para Basel, na Suíça, após a sua religião ter sido declarada ilegal na França. No exílio, ele escreveu a sua obra-prima, a sua obra fundamental, que é a Christiani Religionis Institutio, Instituição da Religião Cristã, ou simplesmente Instituições. Tratava-se de um brilhante resumo das doutrinas protestantes e que, entre outros temas, afirmava a predestinação dos eleitos, rechaçava a versão católica dos sacramentos e esboçava um esquema de organização para a nova reforma do cristianismo. Com essa obra traduzida para o francês em 1541, Calvino se tornou um dos principais teólogos protestantes. Em 1541, transferiu-se para Genebra, onde houve uma rebelião de cidadãos contra o bispo local. E aí Calvino foi convidado pelo conselho local para organizar um modelo de igreja reformada para aquela cidade. Mas a esperança da conquista de liberdade religiosa dos habitantes de Genebra durou muito pouco. Os genebrenses não demoraram a descobrir que haviam trocado a tirania romana pela tirania de Calvino. O reformador francês estabeleceu uma teocracia rígida e muito severa. Havia uma completa mistura de igreja e Estado, com punições para os atos mais irrelevantes, como faltar ao culto, falar de forma irreverente, por exemplo. Jogos de azar, danças e consumo de bebidas alcoólicas eram terminantemente proibidos. Além disso, Calvino não tolerava críticos ou dissensores.
tendo uma personalidade tirânica que não admitia nenhum tipo de divergência. Entre as suas vítimas, o humanista Sebastião Castellio, diretor do sistema escolar de Genebra, que objetava as execuções e encarceramentos promovidos por Calvino e seus seguidores, e também discordava da interpretação do reformador sobre a história da descida de Cristo ao Hades. Ele acabou sendo preso e depois banido da cidade por Calvino. Jacques Gruet foi um poeta e um bom vivant que se opunha ao governo despótico de Calvino. Além de desafiar as leis conservadoras da cidade, Gruet era conhecido pelo seu amor ao vinho, à boa vida, tendo sido processado por ter sido visto dançando. Isso, na época de Calvino, era um verdadeiro escândalo. Suspeito de ter escrito uma carta de ameaça ao reformador de Genebra, Gruet foi preso, torturado e, por fim, decapitado em 26 de julho de 1547. Outra vítima foi Jerônimo Bolsec, que havia feito oposição rígida às doutrinas da predestinação de Calvino. Ele foi encarcerado e depois banido de Genebra. Outro foi o renomado antitrinitariano Miguel Serveto, que foi queimado na fogueira em 1553. Por seu posicionamento inflexível e extremado, Calvino foi apelidado pelos seus adversários de A Fera. Entre os anos de 1542 e 1546, ou seja, em 4 anos, embora Genebra fosse uma cidade de 20 mil habitantes à época, houve nada menos do que 57 execuções capitais, 66 banimentos e um número incalculável de encarceramentos, tudo por motivos religiosos. Tais pessoas não eram criminosas, elas eram tão somente indivíduos que discordavam de uma ou de todas as doutrinas ensinadas pelo Calvino. Ele usava os textos de prova do Antigo Testamento para encontrar a legitimidade, a autorização para suas matanças. Apesar dos seus atos despóticos, a sua contribuição intelectual para a reforma é inegável. A sua visão teológica foi de um homem enceguecido pelo pecado, que o homem é enceguecido pelo pecado, mas para orientá-lo na direção correta da sua vida, o ser humano não precisaria de outra coisa a não ser a palavra objetiva de Deus contida nas Escrituras. Portanto, a única autoridade em termos de fé é a Bíblia. A salvação, para Calvino, vem da graça de Deus, que renova a vontade do homem para a verdadeira liberdade, e ela é atingida pela crença em Jesus Cristo, o único Redentor da humanidade. E mas a crença em Jesus e o recebimento da graça é uma decisão de Deus, que predestina as pessoas para a salvação ou para a condenação. A vontade humana, ela é impotente. E já com a saúde debilitada por conta de crises de enxaqueca, por uma hemorragia pulmonar, problema de gota, pedras nos rins, Calvino morreu em Genebra, a 27 de maio de 1564. Passados mais de 5 séculos da publicação das 95 teses de Martim Lutero, a ruptura da Igreja Romana em 2 grandes grupos, católicos e protestantes, ainda causa muitas polêmicas e há muita troca de farpas entre os fiéis dos 2 lados. Após a Reforma, o clero perdeu o monopólio do sagrado. A Bíblia foi disponibilizada para o público leigo. A Igreja Romana perdeu boa parte de sua influência na governança das nações, com a separação definitiva entre o poder temporal e o poder religioso. O divórcio se popularizou, o lucro deixou de ser visto como pecado. A filosofia se desgarrou da teologia, o celibato dos líderes religiosos e o sacerdócio das mulheres deixaram de ser temas proibidos. A educação, em muitos países, saiu do controle da Igreja, o que possibilitou a independência acadêmica e o seu distanciamento dos dogmas religiosos, permitindo que o conhecimento ficasse mais abrangente e também, por consequência, mais crítico. A nossa atual noção de democracia, onde cada cidadão tem o seu direito ao voto e a garantia de sua participação política em seu país, e tudo isso é fruto de uma visão de igualdade entre os homens perante Deus, onde os homens todos são sacerdotes,
perante Deus, são povo de Deus. A Igreja Romana bem que tentou barrar o avanço da Reforma com a chamada Contra-Reforma. Convocando o Concílio de Trento em 1545, a ideia era reforçar os princípios do catolicismo e deter o avanço protestante. Os padres conciliares decidiram pela proibição das indulgências, pela censura de livros considerados heréticos, pela fundamentação bíblica do primado papal e o recrudescimento da Inquisição. Mas nada disso surtiu o efeito esperado. Nem a fundação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola, que entrou no rol das ações da Igreja para a retomada do seu poder, acabou tendo o fruto desejado. Os jesuítas eram responsáveis pela divulgação do catolicismo mundo afora e foi uma das principais ordens religiosas da América, mas com pouca repercussão nos países europeus ou nas colônias que não pertenciam à coroa espanhola e portuguesa. Claro que também nem tudo foram coisas boas que a Reforma trouxe. Também houve os efeitos colaterais que não foram menos importantes. A independência para ler e interpretar a Bíblia permitiu um número indefinido de denominações cristãs, conforme surgiam novas linhas teológicas. A visão de pertencimento a um grupo orgânico, como na Idade Média, foi substituído por um individualismo cada vez maior. A moral tornou-se relativa, já que a palavra de Deus permitia diferentes leituras, e muitas dessas leituras eram irreconciliáveis entre si. A escola, agora na mão dos leigos, passou a se preocupar muito mais com a transmissão de conhecimento do que na formação moral das crianças, o que ficou exclusivamente por conta das suas famílias. Com a relativização do casamento, que deixou de ser um sacramento na visão protestante, portanto, não tem impedimento para que ele seja rescindido, alterou a formação familiar, podendo o casal se separar e constituir novas famílias a seu bel prazer. O materialismo foi substituindo o sentimento religioso e muitas igrejas reformadas transformaram-se em grandes empresas sem nenhuma preocupação com a salvação dos seus fiéis. Então, houve mudanças, mas nem todas foram boas. Por exemplo, a prática de distorção religiosa perpetrada por certos líderes evangélicos, que não perdem nada para a venda das indulgências do século XVI, provavelmente elas fariam Lutero ter uma úlcera nervosa se ele estivesse vivo hoje. Mas foi a Reforma Protestante que permitiu o renascimento da filosofia. Essa, por sua vez, foi consagrada pelo Iluminismo e, graças às mudanças provocadas pelo pensamento humano, livre das amarras dogmáticas e sedento de respostas aos mais diversos problemas da vida, é que o cenário social do Ocidente tornou propício o surgimento do Espiritismo.